Oi, 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 turminha! Tudo bem com você, sexto ano? Vamos lá para mais uma correção? Hoje nós teremos a correção das atividades da página 124, exercícios de aprendizagem, e em seguida da matriz 11. Lá na página 124, então, exercício de aprendizagem, a questão 24. Reescreva um adjetivo pátrio correspondente a cada um dos lugares apresentados a seguir. Na letra A, Santa Catarina, nós temos lá catarinense ou barriga verde. Já ouviram falar nessa expressão, barriga verde? Pois é para quem nasce lá em Santa Catarina, ou então catarinense. Mato Grosso, Mato Grossense. Se fosse Mato Grosso do Sul, Mato Grossense do Sul, Sul Mato Grossense. São Paulo, eu coloquei aqui os dois, porque para o estado eu uso paulista e para a cidade é paulistano. Então quem nasce no estado é paulista, quem nasce na cidade é paulistano. Então todos os paulistas, tirando os que nascem na capital, são paulistas. Tocantins, tocantinense. E Acre, eu tenho duas opções, as duas estão corretas. Acreano, continuando lá no nome acreano, ou então acriano, mais popularmente falando. Lá na questão 25, para reescrever as frases, substituindo os adjetivos pátrios pelos estados. Então, conheço pessoas de diferentes lugares do Brasil. Tenho um amigo que é do Rio de Janeiro. Então, lá só está falando Fluminense, é o estado do Rio de Janeiro, Eu até coloquei ali em destaque para vocês que Fluminense é para o estado e carioca é para quem nasce na cidade. Então, todas as pessoas que nascem no Rio, tirando lá a capital, que são os cariocas, os outros são fluminenses. Uma amiga que é do Rio Grande do Norte, porque ela é potiguar, e um primo que é amapaense, que nasceu no Amapá. Então, Amapá, amapaense. Lá na questão 26, nós temos ali o trecho: seja paciente no trânsito para não ser paciente no hospital. E a questão pede para a gente classificar a classe gramatical da palavra paciente, lá em seja paciente, e também a palavra paciente em seja paciente no hospital. Lá no primeiro termo, em seja paciente, a palavra é um adjetivo, ou seja, aquela pessoa que tem paciência. Então, se ela tem paciência, ela é paciente. E lá na segunda parte ali, no finalzinho da oração, nós temos para que não seja paciente. Então, você, seria ali o paciente. Então, o paciente nesse finalzinho da oração, ele é um substantivo. Ali está referindo-se a uma pessoa, a um indivíduo. Na questão 27, tem a tirinha lá do Bidu, E eu fiz ali a reescrita da tirinha. Peixe simpático. Acho que vou papear um pouco com ele. Lá na tirinha, o Bidu chega, vê o peixinho no aquário, soltando umas bolinhas, que é a respiração dele, mas o Bidu acha que ele estava conversando, e vai papear com ele. A gente percebe já no segundo quadrinho. Então, na letra A, classifica o adjetivo empregado na tirinha quanto ao gênero e ao número. Então, simpático é um adjetivo simples, só tem uma palavra. No masculino, o peixe simpático, a menina, a criança, então ele está no masculino. E no singular, o número é singular, só tem um elemento. Na letra B, infira como se constrói o humor da tira a partir dos elementos verbais e não verbais. Os elementos verbais são as palavras e os não verbais são os desenhos, as imagens. Aí vocês vão colocar mais ou menos o que eu coloquei ali, não tem que ficar igualzinho o meu não, tá? Tem que dar, a entender o que eu escrevi. O humor se dá no último quadrinho. Vale ressaltar aqui, gente, que toda tirinha, o humor vai acontecer no último quadrinho. Mas se eu ler só o último quadrinho, eu não vou entender. Eu tenho que ler toda a tirinha e o humor, vai estar lá no último quadrinho. Então, o humor se dá no último quadrinho. Bidu pega um canudo e um copo para fazer bolinhas de sabão para papear com o peixinho. Quando ele passa e vê o peixinho com as bolinhas, ele acha que ele estava conversando com ele. Então, as bolhas de sabão
Lá no primeiro quadrinho, dão a entender, né, para o leitor, que era o peixinho conversando. Por isso o Bidu fala que o peixinho é simpático, né? Ele é simpático, ele é amigável, né? Estava lá conversando com ele. Agora, as questões da matriz 11, né, que eu falei sobre adjetivo, né, adjetivo pátrio, locução adjetiva. Na primeira questão, eu coloquei um texto, né, para ler e retirei um trecho, cheirinho de mato molhado. E na letra A eu peço o seguinte, retira desse trecho um exemplo de locução adjetiva e identifica o termo que ele qualifica. A locução é aquele adjetivo, né? Só que ele vai aparecer com duas palavras e vai fazer a mesma função do adjetivo, de qualificar, de caracterizar o substantivo. Então, cheirinho de mato molhado. Ali, qual a característica do cheirinho? Qual a qualidade que eu passei para ele? De mato. Então, a locução adjetiva é de mato, qualificando ali o substantivo cheirinho. E na letra B, retiro desse trecho um exemplo de adjetivo simples, identifica o termo que ele qualifica. O adjetivo simples aí, aquele formado por uma só palavra, é molhado, né? Mato molhado. Então, molhado é o adjetivo que está qualificando o substantivo mato. Na questão 2, o que foi pedido? Reescrever as orações, substituindo as palavras destacadas por um substantivo abstrato. Na nossa última live me perguntaram, né, para explicar novamente o substantivo abstrato. Então, relembrando aqui, é aquele que ele não tem existência própria, né? Ele não vai, para ele existir, ele vai depender de um outro elemento. E esse substantivo abstrato eu não consigo nem visualizar nem desenhar. Eu não consigo transformar aquele substantivo abstrato em um desenho. E são os sentimentos, são as ações, né? Então, ele é muito humilde. O que eu coloquei para ele? Ele tem humildade. Então, humildade, né? A humildade é um substantivo abstrato. O mundo precisa de pessoas boas. Então, o que está ligado a esse adjetivo boas? Bondade. Então, o mundo precisa de pessoas com bondade. Na letra C, acreditava que as coisas melhorariam. Então, acreditar aí é de crença, né? A crença era de que as coisas melhorariam. Na letra D, saiu após beijar a mãe. Lá na live também me perguntaram, né, sobre beijar. Vai colocar lá para mim adjetivo, né? Beijar é o verbo, é uma ação, né? E o substantivo abstrato, né, que vai me remeter a essa ação é o beijo. Então, beijo não dá a ideia de uma ação, é um substantivo abstrato. Saiu após dar um beijo na mãe. Na letra D, jurou que não tinha mentido. O mentido também vem da ação de mentir. Então, o seu substantivo abstrato é mentira. Jurou que não tinha falado mentira, né? Que não tinha dito mentira. Consertar, o verbo, né? Consertar me remete, né, ao substantivo abstrato conserto. Então, conserto, né, me leva a pensar numa ação, consertar algo. Então, o conserto de carros é o meu trabalho. Na questão de número 3, assinala a oração em que o termo cego é um adjetivo. Na letra A, os cegos, né, ele está aí junto com o determinante, um artigo. Então, ele é um substantivo. Na letra B também, o cego de Ipanema. Junto de ele está aí acompanhado de um determinante, de um artigo definido. Então, o cego, substantivo. Na letra C, todos os cálculos do cego, né? De o cego, né? Daquele cego. Então, mais uma vez, um substantivo. E na letra D, né? A nossa resposta correta, o adjetivo, né? Aí, voltando. Naquele instante, era só o homem cego e seu cãozinho. O homem cego. Então, o homem no caso, substantivo, cego, é o adjetivo qualificando o substantivo cego.
Na questão 4. Em qual dos casos o primeiro elemento do adjetivo composto não corresponde ao substantivo entre parênteses? Então, na letra D. Por que na letra D? Porque sino vem de, olhem lá, da China, né? Nipo, Japão, sino, China, Indo, Índia. E para quem nasce no Sião, o adjetivo pátrio é siamês. Lembra lá do gatinho siamês? Pois é, mas aí o siamês também pode ser, né, para as pessoas, né, os seres, né, os elementos referentes ao Sião. Na questão 5, indique a classe gramatical das palavras destacadas em cada oração. Na letra A, esta lata. Ali eu tenho, né, um pronome, né, um determinante para lata. Então, lata é um substantivo. Na letra B, a Inglaterra é um país muito bonito. Um país, um determinante junto com país, então ele é um substantivo bonito. Está qualificando o substantivo país, então adjetivo. Na letra D, fale comigo sobre a paisagem. A paisagem é acompanhado do seu determinante, um artigo definido. Então, paisagem, substantivo. Na letra D, sorriso doce. Né? Sorriso doce, o que é doce? É o sorriso. Então, doce está qualificando o substantivo doce. Então, ele é um adjetivo. Na letra E, o viver é um mistério. Aí o verbo, né, o viver, é um verbo que foi substantivado e ele passa a ser, então, um substantivo. Está acompanhado, né, de um artigo definido, né, o seu determinante. E na letra F, o indiano embarcou de volta pela manhã. Ah, professora, mas você colocou ali que indiano é um substantivo. Sim, ele está acompanhado de um determinante, um artigo. Então, ele é substantivo. Se fosse o homem indiano, a pessoa indiana, ele acompanhando um substantivo, ele seria um adjetivo pátrio. Mas aqui, né, ele está acompanhado, né, de um artigo, então ele é um substantivo. E na última questão, reescrever, né, os termos que eu deixei aí marcado para vocês, alterando o gênero e o grau. Então, no caso, o gênero, alterando o número, né, masculino, plural e singular, e o grau, o aumentativo e diminutivo. Pincel azul, pincéisinhos azuis. Então, pincéisinhos, lembram? Coloca no plural, pincéis, eu tiro S, uso ali no final a terminação, nesse sufixo, né, a terminaçãozinho, e volto com S. Pincéisinhos, o adjetivo vai concordar, então azuis. Na letra B, flor do campo. Então, eu tenho flores, né, tiro S, passo aí, acrescenta aí o sufixo do diminutivo, né, florezinhas. Aí eu volto com S, florezinhas do campo. O do campo, essa locução, ela vai continuar no singular, do campo. Animal feroz, animais, tiro S. Escreva a terminaçãozinho ou zinha. No caso aí, zinho que é masculino. Animalzinho. E volto com S. Só que, na hora de colocar o plural, eu não vou falar animals. Eu falo animais. Então, eu tiro S lá do animais. Fica animai. Escrevo zinho, animaizinhos. E coloco S, animaizinhos. Ferozes. Colher de prata. No plural, colheres. Tiro S. Acrescento zinho ou zinha. Aí, no caso, zinha, porque é feminino. Colherezinha, volto com S. Colherezinhas de prata. Tranquilo, galerinha? Então, beijos e até a próxima!